Hoje tem gente aí que está com a fé fria, morta, por causa de alguns pregadores. Deus nunca quis um povo dele louco, frenético, fazendo movimento sem saber o que é que acontece. Não vá para culto, não vá para movimento, não vá para reunião, apenas querendo o que você quer ouvir. Ah, pastor, eu queria ser uma mulher de fé. Ah, eu queria ser um homem de fé. Lê a Bíblia. Sabe qual é o que alimenta a nossa alma, o nosso coração e aumenta a nossa fé? É a Bíblia. Ô meu irmão, faça como Moisés. Moisés não se contentou só com o que ele tinha visto. Ele queria agora era a glória de Deus. Ele adorava as obras de Deus, o Deus que fazia as obras, mas agora ele queria ver o Deus real. Atente bem para a palavra de Deus, ok? Diz assim: e aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós estaremos falando sobre isso, como você pode ter novas experiências com o Espírito Santo, e estaremos falando isso à luz da própria palavra de Deus, ok? A princípio, nós queremos dizer o seguinte, claramente para os nossos irmãos. A Bíblia, meus irmãos, ela fala que nós podemos entrar em um nível de espiritualidade profunda com Deus. Isso é possível porque você agora está vivendo no Espírito, você tem uma nova natureza e você pode adentrar nas profundezas de Deus. Muito importante. Mas, para que nós possamos ser encaminhados para essa nova experiência, ela tem que estar fundamentada, alicerçada na palavra de Deus. Há quem pense por aí que as experiências dos verdadeiros pentecostais, ouçam bem, dos verdadeiros pentecostais, seja algo absorto, aleatório, esdrúxulo, sem base, sem estrutura. É claro que há movimentos que podem ser caracterizados e taxados nesse parâmetro, mas o verdadeiro movimento pentecostal, ou a experiência do sobrenatural com Deus, que o verdadeiro crente busca, ele começa pela palavra. As Escrituras, elas são a base para nós buscarmos essas experiências. Não é experiência de um sonho, não é experiência do se ouviu dizer, não é a experiência que um pregador conta, não é a experiência que um movimento surge ali na porta de cozinha, na esquina. Não. A experiência que nós queremos falar que você pode ter como Espírito Santo
ela vem pela palavra. E acrescento que é lamentável o que eu vou dizer aqui. Atualmente, muitas igrejas estão sem expressão espiritual no bairro onde está situada. Líderes estão, boa parte, não todos, mas muitos estão sem expressão para a comunidade, para uma sociedade sem Deus, porque não busca novas experiências com o Espírito Santo. Professores de teologia, muitos que conhecem acerca de tradução da Bíblia, dos originais, mas não são aprofundados na experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Jamais a Bíblia dá ênfase a uma experiência com o Espírito Santo estagnada, fria, sem vivacidade. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz lá em João 7,39, se fará dentro de você uma fonte, não uma cacimba, não uma piscina, não um açude, mas uma fonte que jorra para a vida eterna. O Espírito Santo é como uma fonte dentro de nós. Essa fonte, ela traz vida para nós. Então eu quero primeiramente dizer que muitos púlpitos estão frios. Pregadores, cantores, escritores, algumas igrejas, muitas delas estão frias, sem vida, sem impacto, porque não procuram viver em uma experiência gloriosa com o Espírito Santo. Se estagnaram, viraram açude, piscina, água parada. E o maior problema disso é que essa falta de experiência gloriosa com o Espírito Santo, muitos estão dando ênfase a essa frieza em muitos centros universitários, academias. É muito importante dizer aqui que nós honramos as tradições dos pais da igreja. Mas eu estou lendo vários livros que alguém diz, Calvino não falou de línguas, por exemplo. Fulano de tal, que era pai da igreja, não falou de ninguém batizado com o Espírito Santo. Não há problema nisso. Tyson, em uma obra teológica, ele diz que nós temos que honrar os pais da igreja. E louvamos pelo que nós recebemos ao longo da tradição da história da igreja. Mas ele diz que a única base de fé da igreja são as escrituras sagradas. Se alguns pais da igreja não falaram de línguas estranhas, poder de Deus, profecias, problema deles. Nós acreditamos no que a palavra diz. Há muitos reformistas não trataram disso, não há problema para nós. Nós acreditamos no que a Bíblia diz. E você, querido irmão, querida irmã, pode sim ter experiências gloriosas com o Espírito Santo, desde que você comece pela palavra. Em Mateus 15:9, Jesus disse assim: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quantas igrejas, elas não estão apenas com as suas tradições, com doutrinas formuladas por homens, não pela Bíblia, não pela palavra. Eu creio que você que me escuta agora, você pode ter experiências profundas com o Espírito Santo, experiências gloriosas com o Espírito Santo. E é muito interessante isso, queridos, porque nós estamos vivendo esse vazio, essa falta de experiência com Deus,
com o Espírito Santo. E eu estou fazendo essa introdução para nós entrarmos no texto que eu li. Pegue a sua Bíblia. Aqui nós temos um episódio. Paulo, ele chega em Éfeso. A centralidade do texto é de Paulo com os 12 discípulos. Mas lá em cima você começa observando o seguinte: aconteceu que estando Apolo em Corinto. Por que o texto começa falando de Apolo? Porque na mesma situação que os 12 se encontravam, outrora Apolo também se encontrava. Se você ler Atos 17, 25, Apolo, ele não conhecia profundamente a experiência gloriosa com o Espírito Santo. Coisa a mais. Ele era influente. Ele vinha de Alexandria, está aí no 25. Ele era fervoroso de espírito, falava com precisão, mas só conhecia o batismo de João. Eloquência, sabedoria, filosofia, retórica, tudo isso havia em Apolo. Só que parava aí. Parava bem aí. Há muitos que são como Apolo. Vem da academia, tem a cultura grega, conhece bem as escrituras, mas só para nisso. Ele vira uma piscina onde a água é parada. Apolo só tinha isso. Foi necessário Áquila e Priscila entrar em cena para ajudar esse homem. Há muitos na igreja, eu conheço vários, que fizeram seminários, conhecem a Bíblia, conhecem a palavra, mas pararam só aí, estagnaram aí. A palavra, meus irmãos, ela não é apenas um elemento estático, para que eu possa decorar ela, para que eu possa aprender ela e andar. A palavra é isso bem aqui. Não, a palavra ela é vida. Ela é uma semente, ela tem que gerar mais vida em mim. Se bastasse, por que o próprio casal Áquila e Priscila foram ajudar Apolo? Então prestem bem atenção, Apolo não sofre influência de Paulo, mas a mesma situação de Apolo é a situação desses 12. Paulo chega lá, começa a dialogar com esses irmãos, e a primeira pergunta é: vocês já receberam o Espírito Santo quando crestes? Prestem bem atenção que esses 12, eles eram crentes. Esses 12, eles acreditavam em Jesus. Alguém diz assim: pastor, mas há um problema aqui. O Espírito Santo, ele só habita em quem é crente? Ele só atua em quem é crente? Observem bem: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? É claro que se você ler João 16, a partir do versículo 7 e 8, o Espírito Santo ele tem a capacidade de levar o homem que recebe a palavra a crer em Jesus Cristo. Mas aqui não está se tratando de receber o Espírito para a salvação, porque eles já eram salvos. Eles conheciam, como Apolo conhecia, o batismo de João. Então aqui não está se tratando de batismo para que a pessoa aceitasse a fé. Eles já conheciam. Não é esse o batismo. E Paulo chega lá: vocês já receberam o Espírito Santo quando crestes? A primeira coisa que você deve analisar é que quando Paulo faz essa pergunta, ele está admirado
que aqueles homens ainda não estivessem vivendo algo mais sobrenatural, mais grandioso. Porque, queridos, a primeira coisa que eu vejo aqui, quando eu olho esse texto, é que há uma potencialidade do ensino. Essa é uma potencialidade séria. Logo que você começa aí no versículo 1, diz assim: achando ali alguns discípulos. A palavra no grego é matetas, quer dizer pupilo, aluno, aprendiz. Esses 12, eles queriam aprender mais. Apolo vai crescer porque Apolo também vai ser ensinado. Eu não estou dizendo que você pode sair por aí querendo experiências. Eu quero mais poder, eu quero mais glória, eu quero mais unção. Não é isso. Eu estou dizendo que tem que ter uma base sólida. E a base sólida é a palavra. Se você ler Mateus 7,25, Jesus disse que a casa não cai porque ela está edificada na rocha. Rocha são os ensinos de Jesus. Então, o que você pode observar aqui é que antes do poder, antes dos dons, antes das manifestações, antes das glórias, primeiro vem o ensino. O ensino da palavra é o segredo. O ensino da palavra é a mola. Jamais, por exemplo, eu vou ser contra línguas estranhas, eu creio e eu falo. Eu vou ser contra a profecia, eu acredito, eu já recebi. Eu vou ser contra a revelação, eu já recebi. Eu vou ser contra a variedade de língua, eu já vi. Eu vou ser contra a cura, eu já vi. Mas o problema hoje é que muitos querem apenas um movimento descartando a base na qual tudo isso deve estar fundamentado. E a base é a palavra de Deus. Deus nunca quis um povo dele louco, frenético, fazendo movimento sem saber o que é que acontece. Porque tem hoje irmão que vai para culto, que vai para movimento, e ele só se importa em pular, em gritar, em rolar, em cair. É na hora que o pregador diz qualquer coisinha, ele fica louco no culto. Não é isso não. Todo tempo a Bíblia ela dá ênfase ao ensino. E sabe quando é que você vai crer melhor nos dons, no poder da profecia, nas revelações? É quando você tem palavra de Deus na vida. Se você abrir a sua Bíblia em Josué 1:8, está lá claramente: não aparta de ti o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, porque fazendo assim prosperarás o teu caminho. Se você abrir a sua Bíblia em Salmo 1:1-3, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo quanto faz prosperará. Ah, como seria maravilhoso, como seria gostoso se cada crente começasse a procurar se firmar nos ensinos da palavra. Se você pegar Neemias capítulo 8, versículo 2 e 3, você vai ver que quando Neemias volta do cativeiro, ele é o homem que fecha o cano, mas ele reúne na praça mulheres, homens, meninos, e explica a palavra e lê a lei de Deus. Reformas, avivamentos, poder, cura, milagres não podem acontecer sem primeiro haver o ensino da palavra. Quando se tem o ensino, aí sim a coisa é maravilhosa. Perceba que Paulo aqui, ele começa chamando esses homens de discípulos. Tem uns aí que gosta de reteté, gosta de pula-pula, gosta de poder, é um chia-chia, é um não me toque, eita, eu estou cheio, eu estou na unção, eu estou no óleo, eu estou no manto, mas não gosta de escola dominical, não gosta de ensino de jeito nenhum.
Nunca é discípulo. Tem crente aí que a maioria deles só gostam de movimento, não gostam de aprender a palavra. Eu conheço muitos. Tem deles que quando a gente está no culto pregando, explicando a Bíblia, ele não quer saber. Tem deles que é quando a gente está ensinando a palavra, olha, aqui vamos aprender, ele não quer. Agora, na hora que ele diz assim, eita meu Deus, na hora que eu fui chegando aqui, eu vi isso, eu vi aquilo, não é de Deus. Primeiro você tem que ter palavra, meu filho. Minha filha, olha para cá, você tem que ter palavra. Porque a base é a palavra. Pela palavra você vai saber o que é de Deus, o que não é de Deus. Pela palavra você vai saber o que é correto e o que não é correto. Então, seja discípulo. A primeira coisa, seja discípulo, queira aprender. Aprenda a ouvir, aprenda a palavra. É isso que é lindo aqui no texto bíblico. Se você analisar o verso 5, diz assim, ó, e eles tendo ouvido, akousates, essa palavra, akousates, aqui no grego, ela está no auristo, voz ativa, no particípio. Essa expressão, akousate, sabe o que quer dizer? Quer dizer prestar atenção no que está sendo dito. Ouvir. Não vá para culto, não vá para movimento, não vá para reunião, apenas querendo o que você quer ouvir. Ah, eu quero sentir mais, eu quero ter mais poder, eu quero ter mais unção. Não, vá primeiro para ouvir a palavra. Leia a tua palavra, medita nela. Ela é a tua base. Crente pentecostal pode ter experiências profundas? Pode ter arrebatamento, pode ter visão, pode ter línguas, pode ter dons? Pode sim. Aliás, eu quero dizer para vocês aqui 3 coisas. Todo o Novo Testamento vai falar de 3 áreas que são profundas e sobrenaturais, que nós precisamos entrar nelas. A primeira área são os dons ministeriais. Se você pegar Efésios 4:11 até o verso 12, que diz que é para o aperfeiçoamento, os dons ministeriais, apóstolos, evangelistas, profetas, doutores, mestres, esses dons vêm de Deus. A uns pôs Deus na igreja. Esses dons são homens capacitados para liderar a igreja. Mas perceba que esses homens são mestres, profetas, doutores, pelo Espírito Santo, não pela capacidade deles. E aí começa o primeiro problema. É que se esses doutores, esses mestres, pensarem que vão dirigir a igreja só com a sua capacidade, eles vão massacrar, solapar o espiritual. Isso aqui é lindo, meu irmão. Por exemplo, Paulo era mestre, Paulo era doutor, Paulo era um homem de poder. Mas Paulo, antes de tudo, antes dele ser mestre para a igreja, ele viu Jesus. Está lá em Atos 9. Primeiro ele passou a conhecer quem era Jesus. Ele teve visões e revelações, como eu já falei aqui em 2 Coríntios 12. Não é à toa. Lê bem aqui, pastor Wagner. Pode ficar bem ali. Hoje não me trocar aqui, o pastor tem lido esses dias. Vamos trocar aqui. Ele vai ler aqui 3, 7, 8 de Filipenses. Só para vocês terem uma ideia. Eu estou falando de um homem como Paulo, que era doutor, que era mestre. Era doutor, era mestre, mas tinha visões, tinha revelações, falava línguas. Por quê? Porque ele tinha estrutura. Primeiro ele viu Jesus. Como é que diz? 3, 7, 8 de Filipenses. Cadê o som aqui? Lê aí. 3, 7, 8. Mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, o que para mim era como ganho, reputei-as como perda por Cristo. Eu deixei tudo por causa de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Pela excelência do quê?
do conhecimento de Jesus Cristo. Olha, Paulo está dizendo que o pensamento dele, quando ele estava antes de Cristo, a teologia judaica dele, tudo que ele tinha, ele agora está sufocando tudo, suplantando tudo, por causa da excelência do quê? Conhecimento de Cristo. Do conhecimento de Cristo. E o que mais? Meu Senhor. Está vendo? Pela Isso. qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Está vendo? Então prestem bem atenção. Eu quero viver o sobrenatural, eu quero mais de Deus. Primeiro tu tem que sair do teu terreno. Paulo saiu do terreno humano dele, Paulo saiu do pensamento dele. Paulo foi viver agora no terreno de Cristo. Tudo que era glória para ele, tudo que era motivo de orgulho, ele larga de mão e vai viver pelo conhecimento de Jesus. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui, pastor Wagner. Um crente hoje para dizer assim, eu conheço Jesus, e Jesus me conhece, é algo sério, meus irmãos. Eu conheço Jesus, e Jesus me conhece, é algo sério. Então perceba que aqui, Paulo, quando ele chega, ele vê esses homens, mas eram discípulos que queriam aprender. Meu irmão, quero aprender mais de Cristo, mais da palavra. Então perceba que eles vão buscar ensino. Eles prestavam atenção no que Paulo falava. E Paulo, quando chega lá, Paulo faz uma pergunta: vocês já receberam o batismo? Quando vocês creram lá, aceitaram a Cristo, a fé, eles disseram: olha, nós queremos dizer que sobre isso aqui nós nunca ouvimos falar. E há um grande problema. Muita gente conhecia João, muita gente falava de João. Por que esses homens nunca tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo, se João Batista falou do Espírito Santo? Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 3:11, o próprio Jesus Cristo, o próprio João Batista falou: eu batizo com água para arrependimento, mas após mim vem um que mais poderoso do que eu não sou digno de me abaixar, desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Prestem bem atenção que o próprio João falou do batismo com o Espírito Santo. Leia bem aí, João 1:3. Mas por que esses discípulos, eles não tinham ouvido falar? Primeiro, já havia se passado muito tempo. As informações não eram como hoje. Eles foram batizados segundo o modelo do batismo de João. E ainda a igreja não tinha se expandido tanto. Então é claro que eles não tinham acesso ainda a essa informação gloriosa. Como é que diz? 1:3 de João, o Evangelho de João. E eu não conhecia. Mas aquele que me enviou para batizar com água, isso, este disse para mim: aquele sobre quem vires descer o Espírito, e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então vem a pergunta: se João falou do batismo com o Espírito Santo, se João 2 vezes menciona, por que esses homens não conheciam? Eu já falei. Primeiro, eles foram batizados por alguém que acreditava no batismo de João, que não falou desse batismo. Segundo, as informações não eram como hoje, eles não tinham acesso. Então, quando Paulo chega lá, Paulo faz essa pergunta, pastor Luiz: vocês já receberam? Paulo está admirado, por quê? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Paulo, pastor Wagner, queria que eles avançassem mais. Paulo queria que eles tivessem uma experiência mais profunda com o Espírito Santo. Ele queria que aqueles homens tivessem a mesma experiência que ele. Inclusive ele diz, até João falou tudo certinho. João batizava para arrependimento e ele queria até prova disso. Está lá em Mateus 3:8. Ele queria que vocês dessem frutos de que de fato haviam se arrependido. Só que o próprio João, ele deixou claro que o batismo dele era só um começo. Haveria de vir algo mais profundo. Haveria de vir algo mais sobrenatural. Eles não poderiam ficar só no João.
João mesmo disse, ó gente, o que eu estou batizando só com água para arrependimento. Agora, o que vem aí, ele vai levar vocês a uma experiência mais gloriosa, mais profunda. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa semana uma irmã, ela virou para mim e me perguntou, pastor Ziel, o que é esse batismo com o Espírito Santo e com fogo? Roger Strones, da CPAD, ele fala sobre isso, sobre o Espírito Santo. Ele diz que nós pentecostais entendemos que o batismo com o Espírito Santo, primeiro, o Espírito Santo traz a vida, e com fogo é a energia, é a graça, é o poder do Espírito Santo nos capacitando para uma unção maior, para fazer a obra de Deus. Esse batismo com o Espírito Santo, a vida do Espírito, o hálito do Espírito, o fogo do Espírito, com fogo é que ele vem nos queimar e nos capacitar, habilitar para uma obra maior. Leia bem aí Atos 1:5, só para a gente ter uma ideia, se não me foge a memória. Atos 1:5, 8 mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vê o 5. Porque João verdadeiramente batizou com água. João batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E vocês serão batizados. Todos aí já eram crentes. Todos já eram crentes. O que Paulo está dizendo? Gente, o batismo de João é bom, mas o batismo de João para bem aqui. Vocês precisam avançar mais. Vocês precisam ter novas experiências com o Espírito Santo. Mas observem, pastor Wagner, pastor Luiz. Paulo primeiro, ele ensina. Estão entendendo agora? Paulo não chega lá e diz, recebam poder, receba a glória, receba a unção, receba fogo, receba. Não, Paulo chega lá e ensina. Ninguém é contra isso, mas a primeira base é o ensino. Ele diz, João não ensinou, vocês não foram ensinados por alguém que João ensinou também? João fez tudo certinho, pregou o batismo para arrependimento, falou da necessidade de fruto, mas o próprio João disse, olha gente, não para aqui, vai vir aí coisas maiores, glória a Deus, vai vir aí uma era maior. Aquele que vem aí, que eu não sou digno de me abaixar e desatar as sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e vai dar uma unção e uma capacidade tremenda para vocês fazerem a obra. Então, prestem minha atenção que eu coloco aqui, que é preciso avançar, não ficar só no batismo de João. Tem irmão que fica só naquilo que o professor dele ensina. Tem irmão que fica só naquilo que leu há 40 anos atrás. Você precisa voltar para a palavra e avançar na tua comunhão com Deus. Avançar no que a Bíblia diz. Esse negócio, meu irmão, de dizer, foi lá atrás, ficou para lá, é lá do tempo do Velho Testamento. Isso aqui era só para os apóstolos. Não, isso aqui com a vinda do cânon fechou tudo. É parar o avanço de Deus em nós. Não é isso? Temos que avançar mais. Temos que ter mais comunhão com o Espírito Santo, mais intimidade. Olha para cá, o Espírito Santo tem que falar com você como falava com Paulo. O Espírito Santo tem que te arrebatar como arrebatava Paulo. Você tem que ter visões como Paulo tinha. Mas a base inicial é a palavra. Ninguém é contra. Agora primeiro venha para a palavra, senão vai virar movimento só de zoada, de barulho. Comece pela palavra. Esses homens aqui, eles eram discípulos, eles queriam aprender. Paulo viu que eles estavam em um nível bom, mas não era um nível excelente. Como é a tua crença, meu irmão? Como é a tua fé? Tu és aquele crente que é tranquilinho, que já está tranquilozinho com o que recebeu? Tu és aquele crente que não quer ter novas experiências? E prestem bem atenção, eu não estou falando dessas experiências que alguém vai para monte, que alguém anda atrás de pregador, que alguém anda atrás de profeta, que alguém anda atrás de visão. Eu estou falando daquele que vem para a Bíblia. Paulo, ele olhou para a Bíblia, ele disse, não, tem a promessa do batismo.
Eu creio que Paulo falou para eles, vocês não se lembram de Atos 2? Eles foram para a cidade, foram revestidos de poder. Lá em Topecas, Kansas, na universidade, jovens leram Atos 2. E quando leram Atos 2, disseram: isso aqui é Bíblia, é para nós, a palavra é a verdade. E foram buscar e houve um grande avivamento naquela universidade. Agora, não, isso aqui eu li, isso aqui é lá para o passado. Meu professor, não sei quem disse. Não é quem disse, é se a Bíblia está dizendo. Bíblia, meu irmão, é para você ler, estudar, aprender e entrar para o teu quarto. Espírito Santo fala comigo. Espírito Santo me toca. Espírito Santo me reveste. Os dons do ministério vêm de Deus para a igreja. Mas aí também tem os dons de serviços, que está em Romanos 12. Servir, ministrar, socorrer, contribuir. E em 1 Coríntios 12, você vai entrar numa profundidade maior com o Espírito Santo. Dons de curar, revelações, variedade de línguas, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, discernimentos de espírito, profecias. Nada disso aqui vem pela inteligência, vem pela capacidade, é um terreno sobrenatural. E para você entrar nesse terreno, meu irmão, você tem que ser espiritual. E é aqui que é interessante que Paulo diz assim, vocês precisam avançar mais. Vocês precisam crescer mais. E quando Paulo terminou de falar, a Bíblia diz que eles tendo ouvido, ou seja, prestaram atenção, é o texto aqui original, eles consideraram o que Paulo ensinou. Tudo que Paulo ensinou, eles consideraram. Paulo não desfaz de João Batista. Hoje tem gente aí que está com a fé fria, morta, por causa de alguns pregadores. Vivem falando mal um do outro, desconsiderando os outros. Desconsidera a Bíblia, diz que aquilo ali já é passado, matando a experiência com o Espírito Santo. Quando Paulo falou, esses homens aqui não ficaram desdenhando. Essa expressão grega, acúnsantes, essa palavra acúnsantes, é que eles consideraram com respeito o que Paulo falou. Se você, isso aí eu não creio, eu não entendo assim, eu não aceito assim, você não vai sentir nada. Mas se você disser, eu creio no que a palavra diz, toca em mim, Espírito Santo, fala comigo, Espírito Santo, você vai sentir a glória de Deus e vai ter novas experiências. A Bíblia diz que quando Paulo terminou de falar, está aí. Quando eles ouviram o que Paulo falou, todos foram batizados. Aqui não é batismo de água, aqui não é batismo para salvação, eles já eram salvos. Todos foram batizados no Espírito Santo. Agora pode ler bem aí, pastor Wagner, só para os irmãos terem uma ideia, no verso 6, como é que diz o verso 6? E tendo Paulo imposto-lhes as suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e falavam em línguas e profetizavam. Eles falavam em quê? Em línguas e profetizavam. Preste bem atenção que aqui não tem nações. Por que ia ter que aparecer agora dialetos? Porque se todos falavam a mesma língua, eles iam evangelizar quem? Aqui não tem nações, eram só os 12. Outra coisa, para mostrar que eles foram batizados com o Espírito Santo, o evidenciado falar em línguas, e eles profetizaram. Querido irmão, esses homens agora saíram só do inicial. Eles saíram, porque tem crente que fica só na beirinha do mar, tem crente que fica só na beirinha do açude, agora tem crente que quer ir para as profundezas. Eu li um autor que dizia, em águas profundas, em poços profundos, a água é mais fresca. Quer beber água fresca? Quer ter mais experiências profundas? Mergulhe em Cristo. Mergulhe no Espírito Santo.
O interessante é que aqui, esses homens agora saíram do limiar, do batente, saíram do começo da casa e começaram a entrar na profundidade do Espírito Santo. Começaram a falar línguas, começaram a profetizar. Ei, você está aí na sua casa, nessa quarentena, pegue a sua Bíblia, leia Atos completo, 28 capítulos, diga lá de madrugada, meio-dia, à tarde: Espírito Santo, eu creio em ti, renova-me, dá-me experiências contigo, eu creio na tua palavra. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo vai falar contigo. Ok? Feito isso, vamos analisar algumas coisas para que essa sua experiência com o Espírito Santo seja maravilhosa. Primeiro, o conhecimento da palavra. Para que você tenha experiências gloriosas com o Espírito Santo, venha para a palavra. Eu vou falar 3 coisas que você precisa ter para viver novas experiências. Primeiro, palavra. Segundo, fé. Terceiro, experiência. Eu falei o quê? Só vocês estão aí bem forte para eles escutarem. Palavra, fé, experiência. De novo. Então qual é o primeiro pilar? É a palavra. Não é você sair por aí dizendo: ah, eu quero poder, ah, eu quero glória, ah, eu quero unção, ah, eu quero que a irmã fulana de tal me unja por ali, ah, eu ouvi dizer que a irmã fulana de tal revela. Não é isso. O primeiro ponto é a palavra. Leia a palavra, medite nela. Faça como está no Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da tua palavra. Meu irmão, se você ler a palavra, se você meditar nela, porque a primeira coisa, a palavra, ela é a base. O Tyson, ele diz assim: no aspecto humano que mexe com o crente, a primeira coisa é a palavra. Ele diz que a palavra, ela é a base. Ela é a base. Se não for a palavra, você não vai para lugar nenhum. E sabe qual é a primeira coisa que a palavra faz? Olha para cá. Sabe qual é a primeira coisa que a palavra faz? Primeiro, ela te dá fé. Tem irmão que está buscando fé, é querendo ver milagre, é querendo ver alguém revelar a vida dele. Tem irmão que até diz assim: pastor Wagner, rapaz, eu vou para o culto e ninguém profetiza para mim. Eu vou para o culto e ninguém me revela nada. Vá para a palavra, rapaz. Tudo que a tua alma precisa, a promessa está na palavra. Tudo que você precisa está na palavra. As revelações estão na palavra. A glória de Deus está na palavra. Vá para a palavra. A primeira coisa que a palavra faz é aumentar a tua fé. Porque olhe para cá, a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas qual é o primeiro passo para gerar fé? A palavra. Lê bem aí, rapidinho. Romanos 10. E anota aí, meu irmão. Anote aí com alegria. Tem um casal aí, um casal de novos convertidos, me parece que é em Mossoró. Diz que sempre estão nos ouvindo. Ô meu irmão, fique firme na fé. Você está ouvindo a palavra, esse casal maravilhoso. Meu abraço a todos. Me parece Araçatuba, Araçaboa, coisa assim, não é isso? Deus abençoe vocês. Vamos lá. 10:14. Romanos 10:14. Olha como é que diz. Como então eles invocarão aqueles em quem não creram? Primeiro, como invocarão aqueles em quem não creram? E depois? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como vão crer se não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como ouvirão se não há quem pregue? Como é que eles vão crer? Só vão crer se ouvir o quê? A palavra. Então pronto. Está vendo aqui? Vocês estão vendo o que é a palavra? Tem irmão que diz assim: eu quero milagre, eu quero milagre no meu ministério, eu quero morto ressuscitando, eu quero milagre, eu quero milagre, eu quero milagre, eu quero milagre. Comece pela palavra, leia a palavra. A palavra, ela vai te instruir da maneira correta. Não é que ninguém seja contra, nós somos contra, é porque a maioria hoje não estão lendo palavra.
Não estão lendo palavra. Observem que o pastor Wagner leu aqui, a palavra, primeiro, ela traz o conhecimento necessário. A tua experiência, ela tem que começar pela palavra. A tua fé não pode ser a tua fé. Como diz David Hunt, não é a fé na fé, porque tem crente que tem fé na própria fé dele. Me vê bem aí se é Marcos 11, 22, depois eu volto para Romanos. Vê aí se é Marcos 11, 22. Acho que é. Marcos 11, 22. Como é que diz aí? 22. E Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Aonde é que é para ter fé? Em Deus. Qual é o objeto da nossa fé? Deus. Deus. Aí como é que nós vamos conhecer Deus? Nós conhecemos Deus por onde? Palavra. Nós conhecemos Deus é por onde? Bíblia. Nós palavra. conhecemos Deus, é como o Joseph Smith. Nós conhecemos Deus, é como o próprio Allan Kardec diz. Não! Nós, irmãos, acreditamos no que a Bíblia diz sobre Deus. Não é esse negócio de buscar uma revelação ali de Deus, buscar a palavra de Deus ali. Eu vou buscar a palavra de Deus lá na casa da Chiquinha. Eu vou buscar a palavra de Deus lá na casa do Pedro. Eita que o irmão Pedro é usado. Eu não estou falando disso. Como é se a palavra está aqui? Lê bem aí 9 de Romanos, 10, 9. Ô meu querido, minha querida, venha para a Bíblia. Se confessares com a tua boca ao Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pode ir. Porque com o coração o homem crê para a justiça. Isso. E com a boca faz confissão para a salvação. Pode ir. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Pode ir. Porque não há diferença entre judeu e grego, pois o Senhor Jesus de todos Lê o 8. Mas o que diz? A palavra está junto de ti. Peraí, como é que está dizendo aí? Mas o que diz? A palavra está junto de ti. Sim. Na tua boca. Bem. E no teu coração. Isso. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. A palavra está onde? Da fé. Lá no início a palavra está onde que ele diz? Pertinho. De ti, da tua boca e do teu coração. Aqui a palavra pertinho. Se você ler, Paulo diz: é preciso descer do céu, está bem pertinho de ti. Para que você anda atrás de fulano, de fulana, para te revelar algo? A palavra não está bem aqui. Vocês estão vendo como nós estamos tão infantis, que a palavra, que é a voz de Deus, é a boca de Deus, eu ainda estou atrás de outra coisa. Você pode viver a sua experiência com o Espírito Santo. Você pode viver momentos tremendos com Deus, meditando na palavra. Oh, glória a Deus. 17 de Romanos 10. Eu sei de qual, mas eu quero que ele leia, para vocês saberem que não é da minha cabeça. Assim então, Isso. a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Pastor, eu queria ser uma mulher de fé. Eu queria ser um homem de fé. Lê a Bíblia. Sabe qual é o que alimenta a nossa alma, o nosso coração e aumenta a nossa fé? É a Bíblia. Então o primeiro pilar é o conhecimento da palavra. E olha para cá, a palavra, ela tanto aumenta a tua fé, como ela controla a tua fé. Porque tem irmão que tem uma fé doida, exagerada. Tem muito aí na igreja. Fé doida, não é assim? Ele só crê, mas a palavra está bem pertinho dele, mas ele não quer. Ele quer que alguém fale. Então preste bem atenção. A fé, a palavra controla a nossa fé. Porque primeiro, a minha fé vem de onde, pastor Wagner? Que eu li aí. A fé vem da... Então se a fé vem da palavra, a minha fé não vai ser doida, a minha fé não vai ser louca. Não é assim? A minha fé, olha, a palavra, irmão, ela controla a nossa fé. Porque eu não vou ter uma fé como eu quero. Eu vou ter uma fé conforme a tua palavra. Cadê? Senta ali. Pode ficar bem ali que nós vamos de vez em quando dar a tua palavra. Não tem aquele negócio? Viu? Não é? Então, veja bem que é muito importante. Fica ali, irmão.
Adiel, que aí ele pega aqui o microfone e vai dando os apontamentozinhos. Olha, então preste bem atenção, que a palavra, meu irmão, ela controla a nossa fé. Não existe essa de crente de fé doida, de fé louca. A minha fé é louca. Não. A palavra, ela controla a tua fé. Entendeu? A palavra, ela controla a tua fé. Isso é maravilhoso. Então a primeira coisa que a palavra faz aqui, ela tira os exageros. A palavra tira os exageros. Vocês sabiam dessa? Lê aí, pastor Wagner. 2 Timóteo 3. O povo sempre reclama aí que tu fita nele ali, porque tem irmão que fica, o irmão lê, não vê a cara dele. Não é? 3,16. 3,16. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então preste bem atenção, ele pode ficar ali. O que o texto está dizendo? A palavra gera fé, a palavra controla a fé. 4 coisas o pastor Wagner leu ali. Ensino, não é assim? Isso. O que ela faz? Doutrina, repreende. Primeiro, ensino, que aí você tem a fonte da doutrina cristã. Depois, repreensão, que é para repreender o pecado. Correção, chamar aquele crente que está errado para o caminho certo. Depois o quê? Instrução, ok? Depois o quê? Para que o homem de Deus seja perfeito. Para que ele seja educado, é a paideia. Então preste bem atenção, que a Bíblia, meu irmão, ela corrige a tua fé. Não existe essa de você dizer assim, é porque fulano é um homem de grande fé. Eita, a fé dele é tremenda. Eita, eu nunca vi homem do tamanho de uma fé daquela. Não, a Bíblia controla a nossa fé. Por exemplo, se eu ler Mateus 10:8, a Bíblia diz assim: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, de graça, recebeste de graça. Vai, pode aguentar isso um pouquinho, viu? Porque tem hora que, quando está tocando, aí... Então, ouça bem, o que a Bíblia está dizendo aqui, eu poderia, já que a Bíblia diz assim, olha, a Bíblia diz, curai os enfermos, purificai os leprosos, expulsai demônio, ressuscitai os mortos. Eu poderia sair aí por tudo que é hospital, ressuscitando morto. A Bíblia não está mandando? Eu poderia sair curando tudo que é leproso. A Bíblia não está mandando? Mas a Bíblia, ao mesmo tempo que ela manda, ela controla a nossa fé. Se você ler 1 João 5,14, a Bíblia diz, lê bem aí, olha a Bíblia controlando. Como é que diz? 1 João 5,14. É a Bíblia, meu irmão. A Bíblia controla tudo bem direitinho. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. Conforme o quê? A sua vontade. Volta para cá. Então Mateus 10:8 diz assim: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios, de graça, recebeste de graça. Agora eu poderia sair curando. E por que não sai todo mundo curando? Por que pastor não está entrando aí pelo hospital e curando tudo que é coronavírus? Será que não tem homem de Deus nessa terra? Será que não tem homem de fé nessa terra? Tem! Mas é que a Bíblia controla a nossa fé. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, nem todo mundo ele vai curar. E eu não sei se é da vontade de Deus curar fulano. Estão entendendo como a Bíblia é inteligente? Aí tem gente que pensa que a gente é contra. Não, é porque não lê Bíblia. Tem um bocado de profeta, profetiza, de porta de cozinha que não lê Bíblia. Quem é que vai duvidar? Onde é que eu duvido que Deus não ressuscita um morto? Onde é que eu duvido que Deus não cura um leproso? Agora, cadê? Manda eles aí, tudinho. Tem um bocado aí que está com medo. Só querem ler esse versículo, não lê. Aí a Bíblia diz, eu sei, é a palavra. Quem lê a palavra vai saber, Deus cura. Mas quem lê 4, eu já falei, por exemplo, de Lucas 4. No tempo de Naamã tinha muitos leprosos, Deus só curou Naamã. Tinha muitas viúvas, mas só uma foi sustentada. Então a Bíblia, ela não dá exagero para a fé.
Quando eu for orar, por exemplo, eu chego aqui no culto, aí eu digo, meus irmãos, eu senti aqui que Deus pode curar esta noite. Quem crê que Deus cura? Aí o irmão levanta a mão, vem cá, deixa eu orar por você. É bíblico ou não é? Irmão, eu senti aqui de Deus que nós temos que expulsar esse mal que está imperando aí, o coronavírus. É bíblico ou não é? Mas eu estou agora, quando eu vou orar, Pai querido, Pai santo, Deus eterno, Tu és o Deus de poder, Tu és o Deus de autoridade, Tu és o Deus de glória, Tu és o Deus de majestade, cura, expulsa esse coronavírus, meu Deus, segundo a Tua. Então preste bem atenção que a fé, ela controla os nossos exageros. Irmão, tem crente aí que tem uns exageros doidos. Um dia eu estava pregando num lugar e aí, de repente, começou a chover. Aí os irmãos correram e eu também fui correr. Aí um irmão disse, pregador, tu não tem fé não? Ora para Deus parar essa chuva. Eu disse, eu não, porque o irmão sabe que é inverno. E a Bíblia diz que Deus estabeleceu as estações. Ele sabe que é inverno, vem fazer festa de inverno. Eu que não fico, caí fora. Irmão, não demorou nada. O local onde estava um culto teve um tiroteio e atingiu uma pessoa lá. Depois a chuva na mesma hora parou. É por isso que sempre você tem que dizer, Senhor, faz a tua vontade. Não tenha fé exagerada não. Nós temos que ter a fé do Espírito, a fé pela palavra. A fé vem pelo ouvir. Não é essa fé, porque tem irmão que a fé dele é porque ele ouviu uma irmã contar uma história. Ele ouviu um pregador da África contar uma história. Ele ouviu não sei quem contar uma história. Não é assim não, irmão. A fé é pelo conhecimento da palavra. Eu creio que Jesus faz, eu creio que Jesus abençoa, eu creio que Jesus é assim. Pronto. Deus faz. Se vocês analisarem, Jesus censurou, Lucas 24, 44, rapidinho. Jesus censurou os discípulos porque eles não ficaram na palavra. Se eles tivessem atendido à palavra, eles não iam ser pegos de surpresa, não iam ficar amedrontados, não iam ficar desesperados, não ia ter incredulidade. Todo o Velho Testamento falava que Jesus ia morrer e ressuscitar. Jesus falou várias vezes, mas eles não acreditaram. Como é que diz aí? E ele disse-lhes, estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprissem todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés. Na Bíblia hebraica. E nos profetas. A lei de Moisés. Nos profetas e nos salmos. Está aí a Bíblia hebraica. A tríplice divisão. Então Jesus falou tudo, mas os discípulos não creram. Jesus falou tudo, mas os discípulos não aceitaram. Por quê? Porque não atentaram para a palavra. Sabe qual é o maior problema hoje? Não é que a gente seja contra, irmão. Eu quero que a igreja tenha poder, eu quero que a igreja tenha experiência. Você, meu irmão, tenha experiência profunda com o Espírito Santo. A segunda coisa, a falta do conhecimento da palavra. Quando não se tem um conhecimento da palavra, duas coisas acontecem. Primeiro, você nega o sobrenatural. Eu estou dizendo aqui que quem crê na palavra, crê nos dons, crê no Espírito Santo. As três áreas dos dons que eu falei aqui, nos dons ministeriais, nos dons de serviços, nos dons sobrenaturais. Isso só se consegue entrando no terreno do Espírito Santo. Mas quem não conhece a Bíblia, vai negar isso aqui. Vai negar isso aqui. Quem não conhece a Bíblia, a falta do conhecimento da palavra, gera grandes erros. E o maior problema hoje em muitos movimentos pentecostais é que a maior parte dos erros vem porque não conhecem a palavra do Senhor. A primeira pergunta é: o que é poder de Deus num culto? O que é glória de Deus num culto? O que é uma fé verdadeira? E tem fé que tem exagero. Leia bem aí Mateus 22, 29. Olha o que ele vai ler aqui, muito importante. 22, 29, como é que diz? Jesus respondendo disse-lhes: vós errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Parabéns, não conhecendo o quê? As Escrituras. O primeiro ponto é a palavra. E o que mais? Nem o poder de Deus. Se você ler o comentário Beacon, que lá você tem de Mateus a Lucas, ele diz que não há como, até a ortodoxia, ela é sustentada pelas Escrituras corretas, mas também pelo poder da experiência com o Espírito Santo.
Ou seja, as escrituras falavam da ressurreição, porque aí é aquele duelo daquele rapaz que pergunta para Jesus, aquele saliente pergunta para Jesus, que uma mulher casou, morreram o marido, até o 7º, e eles perguntam, na ressurreição, de quem será ela? Jesus diz, vocês erram, porque vocês não conhecem as escrituras, mas segundo lugar, não conhecem o poder de Deus. A ortodoxia da igreja tem que ter Bíblia, mas tem que ter experiência com o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Essa experiência é essa aqui com Paulo. Vocês já conhecem o Espírito Santo? Já foram cheios do Espírito Santo? Agora aí na sua casa, aonde você está, diga aí, Espírito Santo, eu já ouvi falar muito de ti, eu já li muito sobre ti, mas eu quero é o teu agir, eu não quero te usar. Eu não quero apenas teus dons, eu quero a tua glória em mim. Eu quero viver novas experiências contigo. E quais são as experiências? Aqui estão na Bíblia. Palavra, os dons, as promessas, mais de Deus para você. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Então eu coloco aqui que quando você não tem Bíblia, você nega o sobrenatural. Você nega o poder de Deus. Tem muita gente aí que tem Bíblia, mas não conhece o poder de Deus. Tem muita gente aí que tem teologia, e olha que eu gosto de teologia, amo teologia. Mas quando a minha teologia escamoteia o que é real e espiritual, eu não quero. Você não pode se limitar. Oh, glória a Deus. Você tem que aproveitar para viver algo a mais. E o que faz isso é a palavra. Então a palavra, quem não tem ela, nega o sobrenatural. Quem não tem ela, nega a fé. Você quer viver uma nova experiência? Talvez alguém diga, pastor Osiel, e como é viver essa nova experiência? Eu vou mostrar 2 exemplos na Bíblia. 2 exemplos na Bíblia. Um, está lá em Êxodo 3:18. Moisés chega para Deus e diz assim, eu quero ver a tua glória. Eu, se fosse Moisés, pastor Aziel, eu não teria feito isso. Porque Moisés viu Deus abrir o mar vermelho, viu Deus mandar cordoniza, viu Deus fazer milagre, viu Deus agir contra Faraó, viu 10 pragas durante 1 ano no Egito. Aí o Moisés chegar e ainda dizer assim, eu quero ver a tua glória. Moisés, irmão, ele não queria mais só aquilo que ele estava vendo. Ele já tinha visto as obras de Deus. Ele não estava buscando essa nova experiência como curiosidade. Ele pediu para ver o Icabode. Ele pediu para ver o peso da glória. Sabe o que foi que Moisés pediu? Moisés disse assim, eu quero ver tu mesmo. Era como se ele dissesse, eu quero te ver na essência. Deus disse, Moisés, ninguém consegue ver a minha glória na essência. Só teve um momento que o homem viu a glória de Deus em essência. Está lá em João, capítulo 14, versículo 9. Jesus olha para Filipe, que Filipe diz assim, Senhor, nós queremos ver o Pai. Jesus diz, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e aí tu ainda anda dizendo, eu quero ver o Pai. Então olha para mim aqui, Moisés não queria mais. Ele queria novas experiências. Sabe por quê? Depois do episódio do bezerro de ouro, tanto pecado, tanta gente se levantando, ele diz, eu quero estar mais forte. Eu quero estar mais cheio da tua glória. Eu quero te conhecer mais de perto. Ele diz, tu me verás pelas costas, Moisés, porque tu não suporta ver a minha glória. Olhe para cá, Moisés queria novas experiências. Talvez você é crente há 10 anos, 20 anos, 30 anos, está no mesmo nívelzinho, não sai dali. Tem crente que não avança. Tem crente, sai lá no seu quintal, de madrugada, Espírito Santo, eu estou aqui, eu creio no que a tua palavra diz, fala comigo, Espírito Santo, me revela, Espírito Santo, ô Espírito Santo, me abençoa, Espírito Santo, eu senti isso aqui, me fala, Espírito Santo, você está pela palavra.
Diga: o Espírito Santo está aqui, eu quero viver mais de ti, eu quero ter mais de ti, Espírito Santo, possui mais de mim. Meu irmão, faça como Moisés. Moisés não se contentou só com o que ele tinha visto, ele queria agora era a glória de Deus. Ele adorava as obras de Deus, o Deus que fazia as obras, mas agora ele queria ver o Deus real, sem véu, sem nada. Ele queria avançar mais. São essas experiências que são possíveis. Então eu falei, em terceiro lugar, que a palavra, ela gera fé. Eu falei 3 pontos. Qual foram os 3 pontos que eu falei? Palavra, vamos lá, bem forte. Palavra, fé. Então, primeiro, a palavra é o pilar. Quem é que gera fé? A palavra faz o que com a fé? Gera, mas ela faz o que? Controla a fé. Aí ela vai, palavra, fé. Palavra e fé gera o quê? Vamos lá. Palavra e fé gera o quê? Então vamos lá. Ó o tripé aí. Vamos lá, primeiro. Segundo. E terceiro. A experiência vem primeiro? O que vem primeiro? A experiência vem em segundo? O que vem primeiro? Em segundo? A experiência vem depois. Do quê? A experiência ela só vem depois. A experiência está em terceiro lugar. Primeiro, palavra. Segundo, fé. E terceiro, experiência. A palavra que te dá a substância. A palavra que te fala dos dons, te fala de Cristo, diz como é tudo. Essa palavra gera em você fé para que você crê tudo nisso. E a fé que você tem te leva a buscar as experiências com isso aqui. Oh, glória a Deus. São essas experiências verdadeiras. Não é a experiência em cima da experiência. É a experiência na palavra da fé que vai gerar a experiência verdadeira. Porque, querido irmão, se você não tiver isso, você não vai avançar. Tu queres ter novas experiências com Deus? Vá para a palavra. Deixe a palavra te dar fé, gerar fé em você. Quer ver como a palavra quem gera fé? Lê bem aí. João, pode ler aí, João, capítulo 5, é o verso 47, se não me foge a memória. Veja aí, rapidinho. João 5, 47. Depois Atos 4, 4. Vamos lá. Isso. Mas se não credes nos meus escritos, isso. Como crereis nas minhas palavras? Jesus disse assim. Jesus falou para Moisés, aliás, para os seus opositores, me desculpem. Jesus falou para aqueles que se opunham a ele. Ele disse: olha, meus irmãos, vocês dizem que obedecem a Moisés. Moisés falou de mim. Se vocês atentassem para o escrito dele, vocês iam acreditar em mim. Sabe o que a Bíblia está dizendo? É que o que estava escrito era necessário para ter fé. Não é isso? Era o necessário. Atos 4:4, como é que diz? Entretanto, muitos dos que ouviram a palavra creram. Isso. E o número de homens eram de quase 5.000. Quem ouviu a palavra, o primeiro elemento é a palavra. Não vá para um culto, não vá para uma festa dizendo: eu quero que Deus me toque, eu quero que Deus me renove, eu quero sentir mais, Não, primeiro é o seguinte: Pai, me dá a tua palavra. Senhor, me revela a tua palavra. Espírito Santo, fala comigo pela tua palavra. Espírito Santo, me dá a tua palavra. Fala comigo pela palavra. E quando você começa a ler a palavra e orar com a palavra, você vai tendo uma fé grandiosa. E essa fé e essa palavra te leva para o campo da experiência com Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Em quarto lugar, cuidado com o alicerce fraco. O que é o alicerce fraco, pastor Aziel? As tradições dos homens, as ideias dos homens. Hoje você lê muito livro. Língua estranha foi para a época passada. Poder do Espírito Santo foi para a época passada. E isso vai sucumbir à tua fé verdadeira. Esses alicerces são errados, são fracos. E deixa eu dizer uma coisa para você, às vezes tem muito teólogo que tem muita Bíblia,
mas não sabe usar o que Deus deu. E eu vou mostrar. Lê bem aí. 1 Coríntios 1, 5 até o verso 7. Não está aqui na anotação, mas eu creio que é essa passagem. Pois em todas as coisas fostes enriquecidos por ele. Para aí, em todas as coisas foste enriquecidos por ele. Paulo dizendo para a igreja de Corinto. Em toda a palavra. Pode ficar aí agora. Em toda a palavra. E em todo conhecimento. E em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em vós. O testemunho de Cristo foi confirmado em vós. De maneira que nenhum dom vos falta. Para aí, pastor Wagner. Essa igreja tinha todos os dons? Tinha conhecimento? Tinha palavra? Tinha. Mas ela tinha um erro. Não era? Paulo vai corrigir o erro dessa igreja. Às vezes você tem palavra, às vezes você tem dons, mas às vezes você não sabe usar o que Deus te dá. O problema da igreja de Corinto é que ela não sabia usar o que Deus dava para ela. Estava usando com orgulho, com prepotência, desfazendo uns dos outros. Aí Paulo diz, queridos, Paulo não proibiu nada. Ele diz, vocês possuem os dons. E ele está falando da igreja geral, de todo crente que recebeu o dom. Então às vezes você tem o dom, às vezes você é enriquecido pela palavra, mas você vai se deixando dominar pelo orgulho, pela vaidade. E aí passa a querer usar o que o Espírito Santo quer usar. Aí foge do controle. Então existem muitos alicerces fracos, que muitos crentes, mas é porque eu li um livro do John Piper, eu li um livro do Philip Yancey, eu li um livro, ele não diz que isso aqui. Ei, tu está lendo ele ou está lendo Bíblia? Eu conheço homens que eu admiro como escritores, como expositores da Bíblia, mas eu não admiro como homem espiritual. Tem muitos homens que são intelectuais nas letras, mas não são intelectuais na palavra. Quando eu falo de ser intelectual pela palavra, é de você ser sensível à palavra. Quando lê ela, lê com reverência. Quando estuda ela, estuda chorando, glorificando ao Deus da palavra. Só pode ver o sobrenatural quem conhece o Deus da palavra. Você quer ver o céu aberto para você? Primeiro, veja o teu alicerce. Quem é o teu alicerce? Com quem você anda? Quem está te ensinando? Eu conheço homens que têm intimidade com Deus, têm intimidade com a palavra, têm intimidade com o Espírito Santo. Isso é bíblico. Quer viver algo novo? Primeiro veja o teu alicerce. Efésios capítulo 1 ou 2, veja aí se é 2, 20 ou 21. Veja aí se é. Glória a Deus. Sois edificados sobre a fundação dos apóstolos. Fundação dos apóstolos. E dos profetas. E dos profetas. De que Jesus Cristo. De que Jesus Cristo. É a principal pedra da esquina. É a principal pedra de esquina. Olha para cá. Qual é o teu alicerce? É Strong? É John Piper? Philip Yancey? Augusto Armstrong? Qual é o teu alicerce? Eu admiro todos esses homens, mas eles não são meu alicerce. Calvino, as institutas de Calvino, Lutero. Qual é a tua base? Qual é? Muitos desses homens não nem creem em línguas estranhas. A minha base é a palavra. O que os apóstolos pregavam era Cristo. O que os apóstolos ensinavam era Cristo. Os apóstolos não criaram doutrina. O que eles falavam era de Cristo. É por isso que Paulo diz, ele é a pedra de esquina. Se o teu alicerce para viver o sobrenatural são homens, tu estás perdido.